Nação Atleticana! Vamos para mais um pós-jogo! Ai, meu Deus do céu! Como eu venho falando para vocês, rapaziada, se não for sofrido no Atlético, não adianta. Não adianta. Se não for sofrido, não vai ser furacão. Mas o importante é que vencemos. Estamos no G4. Temos que torcer aí para o Novo Horizontino empatar ou perder para o América Mineiro. Que aí isso vai só depender da gente. Vamos falar de mais um pós-jogo. Graças a Deus o Atlético venceu 1-0. Devolveu o placar aqui na Arena da Baixada. Estamos começando com mais um pós-jogo do Pra Cima Cap. Se você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo, rapaziada. Se quiser, você, homem, mulher, se você quiser também curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar uma força, você vai ser muito bem-vindo. Agradecer aí os inscritos, os novos inscritos. Mas vamos falar desse jogo, Nação Atleticana. Vencemos! Graças a Deus, Deus é pai e não é padrasto. Que jogo difícil. Mas hoje a gente precisa pontuar alguns pontos aqui que foi importantíssimo demais. Vamos começar pela escalação. Realmente, o Odair Hellmann veio, né, com 2 zagueiros. Teran e Arthur Dias, que jogou uma bola federal. Né, o Derek jogou muito bem. O próprio Gastão Benavides. Aí jogou o Filipinho, que jogou bem na medida do possível. Patrick, na minha opinião, foi abaixo. Né? Parece que estava jogando em outra rotação. Zapelli. Daí é o trem, Kevin Viveiros. E o nosso Julimar tem que jogar os dois com ataque, os dois tem que jogar junto. E o Speed Mendonça, que perdeu uma oportunidade de uma furada de bola, que pelo amor de Deus, Speed Mendonça, vamos acertar! Mas, gente, primeiro tempo do Atlético foi uma pressão, né? Pressão ali. O primeiro lance, não sei se o Santos ele errou o tempo da bola, sei lá o que ele foi fazer, mas deu uma vacilada ali. Pressão, né, nos primeiros 15 minutos do Goiás jogando com intensidade, empurrando a torcida, mas o Atlético foi bem, né, o Atlético começou o jogo bem, o Atlético conseguiu segurar a pressão, graças a Deus, né, a pressão do Atlético foi boa, e a gente, nós estamos na briga, rapaziada, entramos na briga, esse jogo era uma final, o Atlético atacando também, mas muito pelo sistema defensivo, né? Hoje a gente pode falar uma parada real, né? Hoje o tendão de Aquiles desse time na temporada era a bola parada. Graças a Deus, rapaziada, que o Atlético não sofreu tanto, né? A bola parada, tanto escanteio, lateral, falta. Mas hoje o Atlético foi muito bem. O Atlético conseguiu dar uma segurada. Viver chamando o jogo para ele. E aí é o seguinte, né, gente? Veio o segundo tempo. 1 minuto, 3 minutos, não lembro mais ou menos, mas foi bem no começo. Atlético fez o primeiro. Né, o Viveiros deu aquela... Passou por cima do zagueiro. Numa girada. E a gente já sabia o resultado. Golaço! Fiquei um pouco receoso porque teve impedimento, tava tendo VAR, mas graças a Deus quando eu vi a linhazinha lá, o frame, eu vi que não ia ser. E eu gritei aqui no meu trabalho, eu tenho uma barbearia, então deu boa, não tinha ninguém. Meu Deus, graças a Deus, muito louco, gritei. E aí, gente, o Atlético no contra-ataque, né? O Atlético hoje... Depois que fez o gol, foi nítido, né? O Atlético jogou em 5-4-1, só o Viveiros na frente, o Julimar jogando como ponta, mas ajudando muito o nosso sistema defensivo. O Mendonça, aí jogaram 3 zagueiros, né? Porque daí o Benavides, Arthur Dias e o Teran jogaram como 3, aí vinha tanto o Mendonça como lateral e o Derek,
Então, a gente conseguiu se defender, né? O Atlético jogando, tentando jogar para cima. Teve um lance, gente. A gente precisa falar desse lance aí, rapaziada. O Speed Mendonça, o cara deu uma furada. Era só ele o goleiro. Ele deu um chute que, pelo amor de Deus, né? O Atlético tem que aproveitar, porque Série B é difícil, gente. O Atlético precisa aproveitar a chance. Ele chutou para fora. Ele não sabe chutar mesmo. Aí teve um outro lance, né, num outro contra-ataque, que foi o Derek. O Derek jogou pro nosso o trem, que é Viveiros, ele chutou com o calcanhar, não conseguiu levar perigo. E ali foi a pressão, né? Pressão do Goiás, mas muito vindo pelo Bumba Meu Boi, muito lateral, o jogo meio que laterizou, como a gente fala, né? Muito ponta, jogando a bola pela lateral, e o Atlético indo muito bem. Teve alguns lances de perigo, sim. Teve um lance ali de bola no cruzamento, né? O Atlético, o Anselmo Ramon chutou, bateu no Arthur Dias. Esse moleque tá jogando muito, né? Teve um erro ali juvenil contra o América Mineiro, mas esse jogo ele deitou, gente. Jogando como gente grande, gente experiente. Teran, muito bem, né? Acho que hoje ali o que jogou numa rotação diferente foi o Patrick. Decisão aceitadíssima do Odair Hellmann tirar ele. Aí o Atlético aí jogou mesmo com os 3 zagueiros. Aí abriu o Benavides como lateral, né? Mas o Atlético não deixou o sistema, né? 5-4-1. E aí, gente, o Aguirre foi para a direita, Teran foi o último zagueiro, Arthur Dias. E aí, gente, deu dó, rapaziada. Pô, fiquei feliz hoje pelo Esquivel voltar, mas o Esquivel ficou 2 minutos. Deve ter sentido de volta. Perdemos o Esquivel bem provável da temporada. E aí entrou o Léo Pelé. Filipinho já estava morto, o que marcou pra cacete. Aí entrou o Raul. Eu já comecei a assistir o jogo já de pé, andava para um lado para o outro, nervoso. Mas aí, gente, o importante é que deu certo, né? Aí o Atlético já tinha feito já as 5 substituições. Luiz Fernando entrou mais para marcar, não teve uma chance crucial. O Atlético hoje soube jogar uma final, a importância de dizer isso. O Atlético hoje jogou. Tinha hora que os caras faziam falta, o Benavides parava, trancava o jogo, demorava um pouquinho para o jogo voltar. Sentiu o Atlético mais confiante. Aí a pressão da torcida do Goiás já ajudou, porque nos 36 minutos os caras estavam gritando time sem vergonha. Então o Atlético hoje soube usar a inteligência. A nossa dificuldade, que hoje foi a bola parada, hoje não teve, graças a Deus. O time ganhou, né, os confrontos. E o Atlético no segundo tempo não foi perigoso, não teve um perigo claro. Mas graças a Deus, gente, o Atlético venceu. Agora, segunda-feira, eu vou torcer para o América Mineiro para ganhar o jogo, porque para eles é um jogo importante. Por quê? Porque eles ganhando, eles já podem até se livrar da zona de rebaixamento. Então, gente, eu vou torcer sim, porque o Novo Horizontino só não pode ganhar. Empatando ou perdendo, o Atlético fica no G4, e aí sim só depende da gente. Temos 3 confrontos que sim podemos vencer, porque o pior eu acredito que já passou, né? O Coxa era um confronto direto, Goiás foi um confronto direto, e agora, gente, se Deus quiser, eu continuo acreditando, o acesso vem. Rapaziada, eu tô feliz demais. Um bom final de semana para vocês. Se vocês puderem seguir o canal novo, tô fazendo desde o começo do ano. Segue aí, dá o like. O YouTube entende que quanto mais like você dá, mais ele atinge para atleticano louco, fanático como eu, como você. Ai, gente, que felicidade. Meu Deus. Vencemos, devolvemos o placar. Eles ganharam da gente aqui em casa. A gente venceu eles agora. E falta pouco. Faltam 3 partidas, faltam 3 finais. O Atlético venceu, né, a final contra o Amazonas, venceu a final hoje do Goiás.
e a gente vai continuar assim. Nação Atleticana, tamo junto, bom final de semana pra vocês, porque hoje a nação vai comemorar pra caramba. Estamos chegando, se Deus quiser vai dar tudo certo. Um grande abraço, se inscreva, dá um like no canal. Tamo junto. E na quinta a gente vem para fazer um pré-jogo contra o Volta Redonda. Eu vou estar lá na arena, 6h30 o jogo. E aí, gente, é comemorar. Vamos para cima. Um grande abraço para vocês. Ganhamos, vencemos. Graças a Deus. Era um jogo importantíssimo. Se o Goiás vence e abrir 5 pontos, faltando 9 pontos, ia ser difícil. Mas o Atlético hoje jogou uma final. O Atlético mostrou que é time grande, que essa camisa pesa. E no momento decisivo, o Atlético está chegando. Nação, um grande abraço, bom final de semana. A gente vai se falando por aí. Um grande abraço, é nóis.